Naquele janeiro de 2026, quando aquele sujeito lançou o notebook, de novo, como sempre, havia os deslumbrados, sempre prontos para ver só o lado positivo de tudo. Uns anos antes, em outro contexto, alguém cunhou um termo que cairia como um boné na cabeça desses desavisados: otimismo tóxico. A partir dali, começamos a entender que estávamos diante de um quadro psicológico de amplo espectro que, segundo alguns, fazia fronteira com uma condição patológica. Passados tantos anos, creio que poucos hoje em dia duvidam dessa tese. O espectro do otimismo tóxico, como foi qualificada essa condição mental, seria como uma negação radical da realidade, uma negação absoluta da necessidade de estarmos alertas diante de qualquer perigo. Foi nesse contexto que o notebook evoluiu e fez abrirem-se incontáveis portas de um mundo gradualmente inacessível para os humanos. Naquela época, Gaia já estava precisando de coisas muito diferentes. Precisava com uma urgência aflitiva de outra postura humana. Nós, que estávamos atentos ao que acontecia com Gaia, sabíamos disso, mas não éramos a maioria, longe disso. Mesmo assim, não desanimávamos e seguíamos lutando para alertar as pessoas sobre o que estava acontecendo à sua volta e o que ainda estava por vir. Como um mestre antigo dizia, as derrotas eram definitivas, e sabíamos disso, mas nossas pequenas vitórias começaram a ser guardadas como joias, e nelas celebrávamos a alegria renovada e a reconexão com as bases da vida. Com persistência, então fomos criando e consolidando uma rede de pequenas reservas, unidades de natureza preservada, onde adotamos uma economia autossuficiente, baseada no princípio do não crescimento exponencial. Hoje, esses redutos de vida, mesmo rodeados de degradação e ansiedade destrutiva, seguem resistindo fortemente. Neles, descansamos, dançamos e repomos nossas energias nas reuniões em torno do fogo. Mas na maior parte dos dias estamos lá fora, num mundo emparedado, veloz e hostil, tentando atrair pessoas para esta lógica. É que lá por volta de 2026, um outro conceito fabuloso foi formulado e ele nos sustenta. É o conceito da alegria na luta. O mundo impermeável e endurecido em que vive a maior parte da humanidade já não consegue mais diminuir seu ritmo. Já não conseguia em 2026, tampouco em 2009, quando vimos estupefatos um filme corajoso chamado A Era da Estupidez, que nos colocava como os próprios protagonistas, literalmente. E tampouco em 2000, quando surgia um outro filme, Matrix, o recado definitivo sobre o mundo possível e intolerável que hoje se tornou nossa realidade de 2038. O planeta hoje está coberto por uma malha rígida de cidades sem fim, que precisam devorar velozmente tudo à sua volta. Sua lógica é a oferta infinita e o consumo louco que aciona uma ansiedade em proporções jamais vistas na história humana. É um sistema que, para resolver os problemas que criou, encontra soluções geniais, mas que logo passam a ser problemas ainda maiores, que acionam soluções ainda mais geniais e novos problemas. É um sistema corrosivo e encurralado, que parece avançar, mas em torno de si mesmo, mordendo o próprio rabo. De todo esse monumental fracasso, o que superou todas as expectativas e premonições foi aquela ideia idiota de criar uma rede social não humana. Aquele foi o marco a partir do qual a fronteira entre o real e o virtual começou a ficar definitivamente borrada. E é aí que nós entramos. Diariamente estamos lá fora tentando trazer as pessoas de volta para a realidade. A grande maioria parece não ter mais volta. Notamos isso pela atitude, é claro, mas o sinal mais evidente da desconexão está no olhar. Tem um olhar perdido, baço, ausente. Sem querer ofender, já são quase zumbis.
Mas diariamente conseguimos identificar gente que não é assim. Por alguma razão que ainda precisamos entender melhor, apesar de viverem nesses lugares degradados, não foram ainda afetadas. Essas pessoas, e não nós, farão a diferença e são a esperança. São os que chamamos de corredores ecológicos humanos, aqueles que estabelecerão as conexões lógicas e racionais entre as mentes que vivem nas cidades agonizantes, preparando a comunidade humana para o colapso que se aproxima. Still there. Still there. I recount the black days, recollect some circumstances, even though it takes my sleep. I recall the black days, the mismatch, and the end of some affairs. I recall the black days between Zenith and Nadia. Is there a pattern anywhere? I recall the black days, the blackest one. It's not the last one, but it's there. And somewhere down there, I'm smiling, still smiling. I'm smiling from the bottom of my shapeless soul. I'm smiling, still smiling.